dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Ricardo, sou responsável pelo Laboratório João Paulo, psicanalista, e tenho interesse de levar informação para o maior número de pessoas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. De uma forma simplificada, a gente poder ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Um dos nossos pilares de atuação é a respeito das condições físicas relativas à obesidade e emagrecimento. A obesidade é uma doença já caracterizada pela Organização Mundial da Saúde e hoje a gente sofre uma pandemia da obesidade. O mundo inteiro está cada vez com uma alimentação ruim e a obesidade ela é um processo de uma doença mesmo, uma patologia advinda de, sobretudo, maus hábitos. E existem aí 8 pilares, que são os pilares do nosso programa de emagrecimento, que é um programa definitivo, duradouro, de uma forma sem sofrimento e com resultados realmente cientificamente garantidos. Esses 8 pilares, vamos gravar um vídeo explicando cada um desses 8 pilares separadamente para ficar claro para todos e a gente poder compreender. Mas a obesidade, antes dela, a gente já vem com um processo de acúmulo de gordura. A obesidade já é um estado patológico. E muitos falam que às vezes o fator é genético. Há sim um fator genético em alguns casos, há um gene que chama FTO. Mas, sobretudo, a obesidade e o fato de engordar advém de maus hábitos. E hoje o mundo nos propicia essas facilidades e qual nos conduz a maus hábitos. Dentre esses 8 pilares, que são fundamentais para a gente conseguir o emagrecimento, eu destaco então no nosso programa o número 1, é a dieta. A dieta ela é o pilar número 1, fundamental, o que mais vai levar a um processo de perda de, não digo peso, perda de gordura, porque o acúmulo de massa muscular, ele vai propiciar um ganho de peso. Mas o importante é a gente diminuir gordura. O ideal é que o homem, mantenha um percentual de gordura entre 10% no máximo 15%, é um percentual saudável, 10%. Aquelas pessoas que são mais atletas, elas chegam ali a 8%. Mas é importante também que a circunferência, essa gordura visceral ali da gordura da região da cintura, ela não tenha mais do que 30 centímetros. E a gente também tenha outras situações no qual processos inflamatórios podem desencadear em função da obesidade, levando a diabetes e outras situações. No caso da mulher, que esse percentual ele é um pouco maior, que fica ali entre 15% e 20% no percentual de gordura. Então, a dieta é o pilar número 1. A gente precisa que, não só da quantidade, como da qualidade dos alimentos que a gente ingere, e a gente tem a prerrogativa: descasque mais, desembale menos. Evite ao máximo os produtos industrializados, que eles não são nutritivos, geram processos inflamatórios, são produtos artificiais ou cheios de açúcares e outros aditivos, conservantes. Quanto mais a duração de um alimento, quanto maior o tempo de duração dele, lá no prazo de validade, menor é a nossa longevidade. Esse é um jargão, então, que a gente tem que guardar. Quanto maior o prazo de validade, menor a nossa longevidade. O outro pilar é a questão dos processos inflamatórios. A gente tem processos inflamatórios subclínicos, às vezes os exames vão estar normais, mas são processos que o nosso organismo vem gerando, muitas vezes por estresse, sobretudo estresse, e uma má alimentação que também gera estresse. Isso a gente tem que tratar, e o que faz esse tratamento pode ser de forma natural, com alimentos que sejam anti-inflamatórios, uma dieta anti-inflamatória. Quais são os alimentos que levam a uma inflamação? Os pasteurizados, os lácteos, glúteos, açúcares. E os açúcares sob diversas formas, às vezes eles vêm aqueles rótulos sem adicionar açúcar adicionado, mas na verdade existe aí a frutose, o xarope de milho, a maltodextrina, são outros tipos de açúcar. É a gente lembrar a lactose, tudo que termina em a maltose, tudo que termina em ose é açúcar. E às vezes a sacarose, que é o açúcar comum, ele é realmente eliminado e infelizmente a nossa agência reguladora permite que divulguem aí os alimentos sem falar que ele é sem açúcar, sendo que na verdade não é. Então a gente tem que eliminar esse processo e usar alguns anti-inflamatórios naturais, como a curcumina, o resveratrol, alguns outros, o ômega 3, o ômega 6, desculpa,
E a gente vai aí poder trabalhar esse segundo pilar de desinflamar o organismo, aquela sensação de que está inchado. E esse processo inflamatório também leva a várias consequências de outras doenças, como o precursor de diabetes e o próprio acúmulo da gordura. O outro pilar é o microbioma intestinal. O nosso intestino é cheio de bactérias e essas bactérias controlam a regulação não só de neurotransmissores, olha que é importante, estão ligados a comportamento, como também de processos inflamatórios e de absorção correta de nutrientes. Porque hoje o que a gente está vendo? Uma crise de pessoas obesas e desnutridas. São pessoas que estão muito acima do peso e com problemas de desnutrição. Isso faz com que o organismo acumule gordura, porque o acúmulo de gordura é uma forma de defesa do organismo. Então a gente precisa ter um intestino bem regular, um intestino que esteja desinflamado, com uma microbiota intestinal muito boa. Esse microbioma intestinal, essas bactérias, inclusive a gente tem muito mais bactérias do que células no nosso organismo, elas são alimentadas por pré-bióticos, que são alimentos ricos em fibras, carboidratos não de alto índice glicêmico, como o açúcar. O açúcar ele é um alimento para as má bactérias. Então a gente tem que estar aí regulando o nosso microbioma intestinal através de uma boa alimentação, sobretudo comendo fibras. E se for o caso, a gente usar os probióticos, mas aí é um caso já especial que a gente tem que fazer uma análise mais minuciosa, ao invés de simplesmente sair usando os probióticos. Depois, o outro pilar são a regulação hormonal e bioquímica. Se a gente estiver com uma desregulação bioquímica e de hormônios no nosso organismo, nós vamos ter uma dificuldade. Um exemplo, uma tireoide que não estiver funcionando bem, problema dos hormônios tireoidianos, problema dos hormônios sexuais. Isso tudo vai gerar uma dificuldade na perda de peso, porque vai alterar o nosso metabolismo. O outro pilar muito importante é a atividade física, mas aí diferente do que todo mundo diz, ou está o conceito da atividade física de longa duração e os aeróbicos. O mais importante é a atividade física tipo HIIT ou musculação. A musculação é fundamental, porque ao acumular massa magra, ganhar músculo, você vai aumentar o seu metabolismo basal, ou seja, durante o dia, mesmo pós o exercício, você vai conseguir manter o metabolismo alto e para essa reserva de energia, para esse gasto energético, vamos usar a nossa reserva de energia, que é a gordura. Então, mesmo fora do exercício, você vai continuar queimando gordura. É essencial o ganho de massa muscular num processo de emagrecimento, e os aeróbicos extensos, eles são prejudiciais porque libera citocinas inflamatórias, gera processos inflamatórios no organismo. O cortisol é estresse no nosso organismo. Enfim, a gente precisa então dar prioridade a atividades físicas de intensidade, tipo HIIT e musculação. O outro pilar fundamental para o emagrecimento é a questão do estresse, o controle do estresse, porque, como eu mencionei, o estresse libera cortisol. O cortisol é um anti-inflamatório natural do nosso organismo, mas isso é sinal então que a gente está inflamando o organismo. Após a liberação do cortisol, a gente tem um pico de liberação de insulina, porque o organismo entende que ele vai estar passando por um estresse, precisa de metabolizar a glicose. Então entra nesse ciclo que você vai ter picos de insulina, vai ter necessidade de consumir glicose, tanto que a pessoa estressada, ela procura mais comer açúcares, ela come mais vezes, ela come mais carboidratos simples. Uma questão importante da gente mencionar é que é viciante a um trio que a indústria alimentícia usa, que é gordura, sal e açúcar. Isso gera uma sensação de prazer muito grande, e por isso que eu menciono que a gente tem que evitar alimentos industrializados, porque eles são manipulados para nos viciar e geram um mal muito grande, além do acúmulo de gordura. Outra questão fundamental é o sono. O sono, ele é fundamental. É no sono que a gente faz uma detoxicação do organismo, sobretudo através do hormônio chamado melatonina, mas a gente tem ali a produção dos nossos hormônios sexuais e o GH. O GH ele é contrarregulador da grelina, então o dia que você dorme mal, no outro dia você vai ter uma emissão muito grande, um lançamento muito grande no organismo da grelina, que é o hormônio da fome. E aí a gente vai acabar comendo muito no outro dia,
além de que ele vai estar com o organismo mais intoxicado e mais inflamado, e com baixa de produção do GH e dos hormônios sexuais, que são fundamentais nesse processo de melhorar o nosso metabolismo, melhorar a nossa disposição, melhorar o nosso organismo como um todo. O outro pilar é a questão do comportamento. A gente tem que mudar alguns hábitos. Não precisa eliminar aquilo que a gente gosta muito de comer, a gente precisa controlar. Você gosta de beber sua cerveja, dá para você manter a sua cerveja? Dá, mas não dá para você beber sua cerveja todos os dias. Não dá para você beber 10 latinhas num final de semana, num sábado. Não dá para você comer pizza todo dia. Eventualmente dá para comer pizza? Dá. O importante é que o gasto calórico seja sempre maior do que o ganho calórico. E essa é a matemática básica que volta naquele primeiro pilar. Então, o sono ele é fundamental nesse processo, porque é através do sono regular, também entrando no hábito, então eu estava falando do comportamento e aí volta. O sono ele vai nos induzir a comportamentos mais adequados também. E como também a questão hormonal. Está tudo interligado. É importante a gente entender que não existe fórmula mágica, é cada caso, cada um tem os seus gostos, o seu ritmo, o seu metabolismo, a sua genética, mas como eu mencionei, a genética, ainda que existe sim um gene, sobretudo o FTO, ela é muito fraca perante a epigenética que diz respeito aos hábitos e ao meio. O ambiente obesogênico, por exemplo, o que a gente chama de ambiente obesogênico? Se eu não tenho chocolate disponível ou a pizza disponível fácil, eu estou dificultando um hábito ruim e vou me recompensar por hábitos bons. Eu posso criar essas recompensas. Agora, se eu tenho um ambiente obesogênico, é tudo muito fácil de eu conseguir chocolate à disposição, pizza todo dia, e aí o nosso mundo hoje está muito fácil para essas aquisições, a gente realmente vai ter uma dificuldade de manter um comportamento. Lembrando, dieta vem do grego dietare. Dieta não é um momento pontual. Dieta é uma questão de estilo de vida. E emagrecimento não é uma questão só de saúde quando envolve a obesidade. É uma questão de bem-estar, de qualidade de vida, de estética, e estética também é saúde, porque nos lida com a autoestima, a autoconfiança e previne doenças mais graves como diabetes, entre outras doenças metabólicas, além da própria obesidade. Bom, eu vou começar então, a partir dos próximos vídeos, detalhar cada um desses pilares e fico à disposição para a gente poder estar conversando, interagindo. Peço vocês aí que curtam, compartilhem, quem tiver interesse no assunto, comentem e a gente vai estar trocando muitas informações ao longo desse período.